Olá, este é o programa TV Câmara Entrevista. Hoje vamos conversar com o professor Roberto Mendes, diretor estadual da APOESP, recebendo mais uma vez o jornalista Daniel Mendes, aqui da TV Câmara de Jacareí. Vamos debater um pouco sobre o papel do professor, as dificuldades, as lutas e os enfrentamentos cotidianos dessa categoria tão importante, né, professor? Professor, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença e já começar o programa perguntando o que é a APOESP, como ela funciona. Então, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso sindicato, né, que é um instrumento de luta dos professores de há muito tempo. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, com o Daniel, que tem aí nosso sobrenome. Lá nas origens deve ter também. Não são parentes, né? Com Talvez certeza sim. Lá na origem deva ter algum parentesco, porque a origem é a mesma, né, Daniel? Mas de qualquer maneira somos aí irmãos, aí estamos aí na luta também. É importante demais o trabalho de vocês, que leva aí para a comunidade, né, aquilo que é de interesse para ela, principalmente a luta dos professores, a educação, que a luta do professor ela não se resume hoje só na sala de aula, que já está muito difícil. O professor ele se vê obrigado em determinado momento a sair da sala de aula no sentido de tentar melhorar um pouco, né, o espaço onde ele trabalha, para criar condições para que a gente possa melhorar a qualidade da educação, né? Nós temos aí um importante avanço na legislação educacional, no sentido do acesso, mas a gente precisa muito de trabalhar a questão da qualidade de ensino, né? E ela passa pelas condições de trabalho do professor. Então, daí o porquê a gente está nessa outra jornada de trabalho da gente, que é o sindicato, né? Que é tão importante para a gente. E a APOESP, ela é um sindicato que tem uma força política muito grande, né? A gente tem observado nos últimos anos que ela tem trabalhado muita questão de colocar em evidência para a sociedade a educação, né, como um todo, e ela congrega hoje 235 mil professores no estado todo, né? A presidente da APOESP, a professora Maria Isabel Noronha, ela é membro do Conselho Nacional de Educação, né? Então, a APOESP hoje ela não cumpre um papel de dar conta só da educação do estado de São Paulo, que já é uma tarefa muito árdua, muito grande, né? O cargo-chefe da nação, a importância que tem São Paulo, mas a importância da presidente da APOESP, ela extrapola o estado de São Paulo na medida em que ela trabalha, ela atua no Conselho Nacional de Educação. Então, essas últimas conquistas significativas do professor, como o piso nacional salarial, como os 10% do PIB, tem parte ali da nossa presidenta, né? Então, a APOESP ela exerce essa força muito grande, esse poder muito grande, e a gente acredita que através dessa luta a gente possa estar aí contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, né? Então a APOESP ela tem mais de 50 anos, né? E a gente também, quando iniciou aqui no início da década de 80 lecionando, né, nas escolas públicas, a gente tratou de trazer para Jacareí um braço da APOESP, que a gente entendia já a necessidade da gente ter um sindicato forte de luta, porque a gente já percebia naquela época que a democratização do acesso ele não estaria acompanhado da infraestrutura, né, para melhorar a qualidade de ensino, e a gente percebia já algumas mudanças na política governamental que a gente teria que estar assim o tempo todo articulado, no sentido de não permitir que a escola degradasse, que a escola passasse por um processo de pauperização no sentido da qualidade, né, do ensinamento. Então é isso que a gente tem feito ao longo desse tempo todo, mobilizado ano a ano. Vocês acompanham que o professor tem que deixar sua sala de aula para enfrentar, né, as políticas de governo que têm colocado o professor em condições muito delicadas, né? Então a APOESP cumpre esse papel, essa função de mobilizar, de organizar, de levar o debate para a categoria, de proporcionar os grandes congressos estaduais para debater a estrutura educacional do Estado, a política de Estado, para a gente poder propor. É claro que não basta a crítica pela crítica, a gente tem que ter proposta, né? Ter uma posição propositiva, e é isso que a gente tem feito ao longo dos anos aí. Maravilha. Professor, o prazer mais uma vez estar falando com o senhor também. Eu pergunto qual é hoje o principal problema enfrentado que a APOESP vê
que faz parte da espinha dorsal dos problemas que existem hoje para os professores no estado de São Paulo? Então, Daniel, basicamente, as condições de trabalho ainda são precárias, são difíceis, né? A gente trabalha com salas ainda superlotadas, né? A jornada de trabalho ainda é extenuante, né, para o professor, 40 horas semanais. E, obviamente, o salário baixo faz com que o professor tenha uma dupla ou até tripla jornada de trabalho, né? E isso é impossível realmente você trabalhar a qualidade se o professor ele não tem o tempo suficiente para preparar adequadamente essas aulas, para corrigir os trabalhos dos alunos, as avaliações que são dadas, né? Então, o que se faz necessário é que o governo avance aí no sentido de aplicar algumas legislações que já existem. Por exemplo, a jornada do piso não só prevê um salário mínimo lá por jornada de 40 horas, mas prevê também um terço da sua jornada destinada à preparação de aula, que é a hora de atividade, né, pedagógica, que é o momento em que o professor prepara a sua aula melhor, que ele vai fazer sua formação continuada, né? Então isso precisa ser cumprido, isso é uma lei já de 2008, foi uma luta nossa também, né, dos professores do Brasil todo e a nossa também, nosso sindicato esteve engajado, mas o que precisa é o governo cumprir. E a gente está passando por essa dificuldade, né? O governo não tem cumprido, é uma lei de 2008, nós estamos em 2013. Isso ajudaria bastante, né? É óbvio que também o salário contribuiria bem, no sentido de o professor não ter que dobrar ou triplicar a sua jornada, e portanto ele se preparar melhor, né? A saúde do professor está bastante abalada, né? A gente depara com questões de violência na escola, a gente vê que os alunos, a sociedade, ela transferiu algumas competências, algumas incumbências familiares para a escola e a escola não tem essa estrutura para tal, né? Professor, o senhor dizia que antes de começar a entrevista, que entre os servidores públicos, os professores talvez sejam os que mais têm a questão da licença saúde. Por que isso acontece? Quais os problemas que afetam essa categoria de modo que a gente tem esse índice tão alto? Então, Elton, a gente, que eu disse para você, a gente passa por desafio o tempo todo quando se entra na sala de aula, né? A gente tem o problema de desestruturação familiar, os conflitos cada vez maiores entre os jovens, e esses problemas eles adentram a escola e nós não temos profissionais especializados para isso, né? Nós não temos nem sequer psicopedagogo, que, né, seria aquele profissional que daria conta dessas questões emocionais, né, essas questões psicológicas voltada para a questão educacional. Então o professor ele tem que dar conta disso, ele tem que trabalhar essa questão emocional, né, do afeto, porque se você não trabalhar essa questão emocional, o aprendizado também não acontece. Então, em decorrência disso, das salas superlotadas, a quantidade de horas trabalhadas leva ao esgotamento, né? E quase sempre esses afastamentos, as licenças médicas dos professores estão ligadas diretamente à questão emocional. Questão de fundo psicológico e que nós não temos nem sequer o respaldo propriamente dos nossos institutos de saúde ligado ao servidor, ao funcionário público estadual de um modo geral. Né? Recentemente os professores tiveram que ir à luta para garantir o seu hospital do servidor público, né? Que o governo queria privatizar, e o professor também clama muito pela dificuldade que tem para conseguir uma consulta médica, para fazer os seus exames laboratoriais. Então há uma dificuldade muito grande. Isso também contribui muito para que o professor se estresse cada vez mais. E eu acho que é uma profissão que não poderia, em hipótese alguma, trabalhar nessas condições, né? Porque se ele está ali para preparar a criança, o jovem, né, emocionalmente, trabalhar esse jovem para que ele seja um cidadão crítico, que ele possa, né, estar aí preparado para a sociedade, ele teria que passar por profissionais que também tivessem a capacidade, a condição, né, a capacidade, não digo, a capacidade todos nós temos, é questão de dar condições para que essa capacidade se aflore, para que ela, né, venha contribuir de forma adequada.
Mas a questão mesmo é de ordem emocional e inclusive a POSP trabalha muito essa questão, tem vários trabalhos já produzidos em termos do quanto é estressante a profissão, os desafios, né, o bullying, a violência dentro da sala de aula, e inclusive tem sido o motivo maior da gente conseguir adesão e apoio da sociedade. A sociedade, ela nos últimos movimentos nossos, a gente percebeu que o momento onde mais tivemos apoio foi quando a gente mostrou para a mídia quais são as condições de trabalho do professor, quando conseguiu a sociedade observar, né, tornar visível, observar mesmo as condições. Nesse momento a gente conseguiu sensibilizar e conseguiu apoio, né? Nós tivemos esse último movimento nosso de abril e maio, quando ela foi para a mídia, né, a POSP, demonstrar quais eram as condições da sala de aula, o que o professor sofre em termos de agressão física, verbal, moral, é que a gente conseguiu adeptos, e aí o governo logo negociou com a categoria. Para vocês verem como a questão ela é séria, ela é mais séria do que a gente pensa. Das categorias aí que mais sofrem estresse, segundo um levantamento feito, uma pesquisa feita pela POSP através do DIEESE, mostra as duas categorias de profissionais mais penosas, que enfrenta mais a questão do estresse, seria o corpo de bombeiro e o professor, né? Então daí você vê como é que, né, é difícil hoje o professor trabalhar de forma adequada, né, no sentido de qualidade de ensino mesmo, né? Voltado com relação a essa questão do que acontece com o professor, existe algum problema também na atualidade com relação à formação desse professor? Ou seja, ele já chega despreparado para enfrentar essa que é uma realidade hoje, já que a sociedade tem mudado bastante, mudou desde então, como era no passado e como é hoje. Existe um despreparo, pode-se assim dizer, do profissional que entra hoje para dar aula e que acaba agravando mais esse problema? Tem mesmo uma lacuna, né, na formação do professor. Então, Daniel, assim, a gente percebe, como eu disse para vocês, que a legislação, a partir da própria Constituição de 88, depois a própria LDB, no sentido de democratizar o acesso, porque a gente sempre teve uma escola elitista no Brasil, continuamos tendo ainda, né? As legislações vieram avançadas, né? Porque nós realmente temos legislações avançadas, mas não foi dado em contrapartida as condições necessárias. Então houve a democratização do acesso e o que aconteceu? As matrículas ampliaram em grande quantidade, mas não havia o profissional como hoje ainda não há. A exemplo do que acontece com a saúde, né? Esses programas mais médicos, no sentido de suprir essa demanda, essa falta de profissionais. Assim acontece na educação também. Então, o que acontece? Nesse sentido, muitas escolas particulares de ensino superior se abriram, né? A educação à distância também, né? E não veio junto com esse acesso, com essa formação, a qualidade também. Então, nós reconhecemos que há problemas na formação inicial do professor, né? Por conta desse processo todo dos últimos 10, 20 anos, e que, portanto, isso nós temos que oferecer ao professor uma formação continuada, né, de qualidade, para que ele possa suprir essa formação inicial. Então existe, né, mas não é um problema do professor, isoladamente do profissional, né? É sim uma conjuntura toda, né? E que a gente precisa de tratar também com carinho, né? Essa formação continuada do professor. E eu acho assim interessante tratar dessa formação continuada, no sentido de que, às vezes, o que é propiciado ao professor, no estado de São Paulo, por exemplo, pelo governo do estado, a Secretaria Estadual de Educação, é uma formação no sentido da proposta do projeto político educacional implementado. E isso
só não é uma formação continuada. Não é, não é fazendo com que o professor só propague, né, só reproduza a política educacional vigente, né, que você está dando para ele a condição de trabalho. A formação continuada a gente entende que é uma questão muito mais ampla, né, no sentido da reflexão da política educacional global como um todo e não da que está implementada hoje no Estado de São Paulo, que aliás já se vão aí 20 anos da mesma política, né, educacional, e que tem demonstrado nas avaliações externas que tem decaído. Nós temos problemas quando você avalia a Saresp, né, esses índices todos, a gente percebe que a escola não tem avançado, né, inclusive tem caído muito a qualidade, tem demonstrado os índices, né. Então, essa formação continuada do professor, essa formação continuada dele, ela tem que debater as correntes todas pedagógicas, de um modo geral, trabalhar a política educacional como um todo, né? Resgatar a função social da escola, que hoje ela está um pouco, né, diluída, perdida, transformada, né? No sentido de tarefas que por conta da sociedade e da família estão, né, sendo levadas para a escola. Então tudo isso é importante no sentido de fazer com que o professor ele vislumbre um outro projeto, porque esse projeto eu acho que ele está se esgotando e a gente precisa de trabalhar uma outra proposta, né? Joia. Bom, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Estamos recebendo hoje o professor Roberto Mendes, diretor da APUESP, diretor estadual da APUESP, e o jornalista aqui da TV Câmara, Daniel Mendes. Vamos para o intervalo e na volta continuamos aqui conversando sobre a carreira do professor e os desafios que estão colocados para ela.